Você tem passado, às vezes, por um momento de desânimo, onde você se sente enfraquecido, aonde você se sente talvez depressivo? Sabia que grandes líderes como Moisés na Bíblia também passou por isso? Ele é um dos grandes servos de Deus que ficaram deprimidos a ponto de se desesperar da vida e pedir a Deus que lhes permitisse até morrer, gente. Então, se você em algum momento, às vezes até se culpa, fala, nossa, Deus, me perdoa porque já tive vontade de morrer. Ou às vezes eu tenho vontade de não existir mais. Moisés passou por isso, eu, Ellen, já passei por isso. E isso acaba sendo uma das características que muitos de nós vamos ter que superar durante a nossa jornada. Especialmente se você tiver algum dos temperamentos que costumam ser mais atingidos. Por exemplo, quem é melancólico, quem é desse temperamento conforme, são mais atingidos ainda. Mas hoje nós estamos numa era que não tem aquele temperamento que não passa por isso. Nunca se viu tanto, passamos por uma overdose de informações na internet, na televisão, nas mídias. Nunca teve tanto acesso a tantas coisas e a gente não sabe muitas vezes no que acreditar, não sabe o que seguir. E a única coisa que você sabe é que a palavra de Deus é a verdade, não é mesmo? E mesmo assim, as suas emoções ficam tão bagunçadas com tudo que você vê no mundo, que até para cumprir a palavra está sendo difícil, até para você conseguir entronizar e meditar na palavra de Deus num tempo tão conturbado, às vezes é muito desafiador. E eu quero dizer que eu te entendo. Nós estamos hoje continuando o nosso processo com a nossa jornada dos sublinhados comentados sobre o livro Temperamentos Transformados, do autor Tim LaHaye. E é incrível, né? Eu tô recebendo muitos testemunhos de vocês do quanto que vocês estão ouvindo em casais, em família. Tem gente que fala, tô rindo, ora tô chorando. São milhares de pessoas hoje que estão se conhecendo melhor através desse projeto Sublinhados Comentados, onde eu trago sobre o livro, mas também trago algumas coisas a mais, porque eu sou analista de perfil comportamental e creio que posso te ajudar. Vamos lá pensar sobre esses momentos depressivos, como lidar com eles? Você sabe como que foi com Moisés? Não foi só ele. Elias também passou por isso. Se você vê em 1 Reis 19, você vai ver Jonas passou por isso. Em Jonas 4, do 1 ao 3, você pode conferir isso. Mas o maior problema de pessoas, por exemplo, que têm o temperamento melancólico conforme, são os mais suscetíveis à depressão. Hoje, como eu falei, todos são, mas esses em especial são aqueles mais difíceis até de sair disso. E algumas desculpas são impressionantes do que nós acabamos dando para justificar isso. Você vai ver, por exemplo, que quando você passa por depressão, passa por um momento depressivo, de desânimo, o natural do nosso emocional é ter autopiedade, é ficar com dó de nós mesmos. É olhar pra gente e falar, meu Deus, olha o que eu tô passando, olha tudo que eu já passei, olha o que fizeram pra mim, olha como que me denegriram, ou como me difamaram, ou como foram injustos comigo, me rejeitaram, me abandonaram. As pessoas não me reconhecem. Olha como tudo deu errado pra mim, deu certo pros outros e não dá certo pros outros e não dá pra mim. Ou então você sempre se sente o mais fraco, ou então você sempre se sente o mais azarado, parece que as coisas não acontecem para você. E aí você começa a ficar realmente com dó de você mesmo. E fala, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não fiz nada, olha para mim. E aí você começa a reclamar das circunstâncias, a tendência é essa, a gente começa a reclamar das circunstâncias, a olhar o que não está bom, a dar foco para o problema. Quando o problema é só um meio para que a gente aprenda lições novas que nos levam para o próximo nível. E se eu não entender isso, eu vou ver o problema como algo que me sufoca, que me paralisa, que me deixa no lugar. Agora, se eu enxergar que, puxa, Deus, o Senhor permitiu problemas na minha vida, ok, o Senhor quer que eu seja levado para um próximo nível. Me mostra como. E aí você vai para o teu lugar secreto em Deus e pede para Ele, Senhor, me dá uma visão espiritual, uma visão clara de como o Senhor quer que eu siga.
que eu prossiga, qual a direção que o Senhor tem para mim. E aí você vai diante de Deus e pede, me abre os ouvidos, meus ouvidos para ouvir a tua voz, para entender o que o Senhor quer para mim. Testifica aqui no meu espírito a paz que excede todo entendimento para o local aonde eu devo prosseguir. Qual é a direção dos teus propósitos para minha existência? E quando você começa a clamar, o Senhor ama isso, porque Ele gosta que nós sejamos dependentes dEle. E Ele gosta principalmente que a gente entenda que toda dificuldade, que todo caos é um momento para reorganizar sua casa interna. Sabe aquele louvor? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tira as coisas do lugar, tira as coisas. Eu sou tua casa, sou tua morada, eu sou o teu lar. Tira as coisas do lugar, sabe? É para dizer para Ele, a casa é sua. Entra e põe as coisas no lugar que o Senhor entende que é melhor, porque a gente muitas vezes está colocando trava em portas que não é para colocar, ou então abrindo lugares, ou entulhando coisas que não é para entulhar. E aí vem o Senhor e faz uma limpeza, mas para isso nós temos que ser vulneráveis a Ele. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, justamente por isso, não é porque ele acertava muito, é porque ele dependia muito de Deus. Ele louvava e adorava a Deus em todas as circunstâncias e nas mais difíceis. Ele fez salmos ao Senhor. Nas mais difíceis, ele ainda assim adorou a Deus e declarou a sua confissão de fé, sabendo que a palavra dele, a direção dele é eficaz, sabendo que o Senhor é um Deus que nunca nos abandona e nunca nos abandonará. Sabendo o caráter de Deus, e quando nós confiamos no caráter de Deus, que Deus é fiel, que Deus é bom, que Deus nos ama, quando nós entendemos isso, o caos se torna só um meio para crescermos e não algo para nos sufocarmos. O caos é um momento onde você olha para tudo e fala, ok, aonde está a grande oportunidade para o meu crescimento? Senhor, eu me vejo fraco diante disso, mas a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, vem e me aperfeiçoa nas minhas fraquezas tais, e de repente a fraqueza do seu temperamento é onde Deus mais quer atuar com o poder dele. Porque daí você vai mostrar sua dependência, vai mostrar que você não quer ser Deus como Eva e Adão fizeram no paraíso lá, desobedecendo para poder acreditando na serpente de que você vai ser como Deus. Não, confiar na força do próprio braço é algo que nos faz achar que nós somos Deus da nossa própria vida, mas quando confiamos ao Senhor, Ele muda, Ele tira as coisas do lugar, Ele põe no lugar certo. E quando nós confiamos ao Senhor, os nossos sentimentos passam a ser reorganizados, porque o fruto do Espírito é a bondade, é o amor, a benignidade, a mansidão, a temperança, a bondade e o amor. Então, os nossos sentimentos passam a ser reorganizados diante do Senhor. Eu quero te convidar hoje a olhar para dentro de si e ver o que é que você precisa colocar diante de Deus para ser transformado pelo Espírito Santo. Lembrando que grandes homens de Deus passaram por isso. Isso quer dizer que não tem nenhum problema, você não precisa se culpar. Mas você pode direcionar suas emoções agora. Sabe, aquietar sua alma e falar: alma minha, louve ao Senhor. Não interessa as circunstâncias, eu louvarei ao Senhor. Eu louvarei porque Ele é um Deus fiel. Então, quer dizer que o que estou passando não é o meu fim. É um meio para um propósito maior. As habilidades que eu vou criar aqui vão me levar para um nível que eu nunca experimentei. E quando eu entendo isso, quando eu entendo que há um Deus que pode me levar para um deserto, mas não é para eu permanecer nesse deserto, Ele me leva para que eu aprenda a dar graças em tudo, sabendo que, como a palavra diz, quando eu passar pela prova e eu vencê-la, eu terei a coroa da glória. O Senhor tem algo para entregar a nós. Ele quer sim nos encaixar num propósito maior dele aqui nessa terra. Algo que nos leva no caminho, na jornada da eternidade. Não é algo terreno apenas. Não, Deus não veio, eu quero te lembrar, Deus não veio, não existe para abençoar os
teus projetos devem existir para ser uma bênção no reino de Deus. E quando você coloca o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, tudo começa a ser acrescentado. Aí o esforço é menor. De repente está na hora de tirar o esforço e o olhar da sua dor, parar de agir com dó de si mesmo, sabe? Como vítima das circunstâncias e falar: Deus, eu não sou vítima, eu sou privilegiado. Porque eu tenho o Senhor que se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Eu tenho um Pai que me ama, o Senhor me ama. Os meus pais naturais podem ser falhos, mas o Senhor não. O Senhor é um Deus perfeito, um Deus de amor, de cuidado. Eu posso ter sido abandonada por pessoas, mas o Senhor nunca me abandonará. O Senhor não é interessado em me fazer sair daqui. Não é interessado que tudo aconteça como eu quero, mas é interessado que tudo coopere para o meu bem, segundo o seu bom propósito. Eis-me aqui, Senhor, fala isso para o Senhor agora. Peça perdão por ter reclamado das circunstâncias e agradeça ainda que alguém querido o Senhor tenha levado da tua história. Agradeça pelo tempo que você teve e agradeça pelos livramentos que você não sabe que Deus estava lhe dando às pessoas que você ama. Ah, querido e querida, quando o nosso coração se enche de louvor e de confiança nesse Deus que é fiel, pronto, você vai passar pelas circunstâncias difíceis, mas vai passar fortalecido no poder do Senhor. Amém? Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach cristã e nós estamos aí mais uma vez conhecendo mais sobre nós mesmos, sobre o que Deus fez em nós, porque tudo que Deus fez em nós é o nosso presente para Ele, e tudo que nós nos tornarmos é o nosso presente para Deus. Amém? Um beijo, até o próximo áudio.